falar sobre lealdade e fidelidade, algo que eu não consigo enxergar isso em alguns brasileiros, né? Porque isso está implantado em nossa cultura. Mas eu creio que pelo poder do sangue de Jesus, a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão precisa ser modificada. Eu sou muito pessimista em questão de visão de mundo, porque é daqui para pior. Porque sabemos em Cristo Jesus que nós temos o quê? Uma esperança em quem? Em nosso Criador, Rei, Senhor e provedor, e que decidiu ser o nosso Pai. Amém? Quando o pastor me enviou no WhatsApp, eu disse, uau. Eu quero que só peço a você que você não fique endemoniado. Se você perceber que você vai ficar endemoniado, coloca a mão na sua cabeça e expulsa o que está agindo na sua vida, porque vai mexer com o seu ego. E esse é o mal do homem, a idolatria, que está ligado com o seu ego. Mas eu vou trazer vou construir, porque os sintomas, nós como líderes, já observamos, amém? Os sintomas, nós já observamos. Mas eu não vim aqui para falar de sintomas, eu vou falar dos sintomas, mas primeiramente, para tratar os sintomas, eu preciso tratar a raiz. Quem entende? Quem está comigo? É como você está com febre, o seu corpo está dizendo, algo de errado está acontecendo. Então não adianta tratar os sintomas, porque o seu comportamento já diz que muitas vezes você está aqui dentro e não concorda, nem com a visão, e nem com seus líderes, e nem com o pastor da igreja. E eu tenho uma notícia para te dar, infelizmente. Se você tem esse certo tipo de comportamento, é melhor que você não fique aqui. Desculpe, eu preciso ser verdadeiro. Nossa, já começou o ano assim? Sim, já comecei o ano assim. Eu estou dizendo para algumas pessoas que eu estou vendo aqui, feliz ano novo. Eu falei assim, feliz ano novo. E que sua meta seja, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque o que está acontecendo no mundo, as pessoas elas estão largando a fé e colocando a sua fé em dogmas, em ideologias. E as ideologias estão bem sutil, estão dentro da igreja. É o relativismo. Eu quero te dizer algo. É o que a Bíblia diz. Essa é a verdade absoluta. E não vem com esse papo, eu não sou perfeito. Acho que você precisa ler mais um pouco da Bíblia, porque o Evangelho exige de nós perfeição. Exige, irmão, você pode não tem nada a ver isso aí, tem tudo a ver. O Evangelho exige de nós fidelidade. É necessário. Que acontece, irmãos? Por isso que eu comecei dizendo, se você não concorda com a visão da igreja, se você não concorda com as direções que vêm de cima, com a organização, é melhor que você não fique aqui. Porque o que não concorda, ele sempre vai permanecer. E uma hora vai sair. Só que o nosso amor faz nós não enxergarmos esse comportamento de deslealdade. E o que me preocupa, que nós não sabemos o que é o amor, ou esse amor ele virou um Deus. C.S. Lewis, ele disse que a maior preocupação dele era que o amor virasse um Deus. E eu já estou vendo isso. Um amor disfuncional. Então nós estamos vendo
prática e comportamento de deslealdade de fidelidade dentro da igreja, e nós, não, deixa na rede, vamos cuidar. Nós precisamos confrontar, porque essa igreja ela poderia estar dando muito mais fruto se tivesse esse princípio, lealdade e fidelidade. Porque, como eu disse, o evangelho exige de você fidelidade. Servo bom e porque no final de tudo, o que o Senhor vai cobrar de nós é o quê? A nossa o quê? Fidelidade. Está aí a questão. É a nossa fidelidade. Mas o que eu tenho percebido, esse amor de pastor, não, vamos aqui, na sua rede, não, vamos aqui, não, e a pessoa está murmurando. Por isso que é tão interessante na Rota do Líder. Quem estava na Rota do Líder aqui? É tão interessante que lá no 10 mandamentos da célula, o que o pastor disse? Não aceite o quê? Pois é. Por quê? É um caminho de deslealdade a murmuração. Eu fui criado na presbiteriana, para quem não sabe, minha mãe, eu não nasci, mas minha mãe sempre me levou para os caminhos do Senhor. Eu me desviei, minha mãe, a minha família, né? E aí eu fui visitar esses irmãos da presbiteriana, fui tomar um café. E aí eles perguntando para mim, e aí eu disse, eu estou em uma igreja, Visão Celular, Governo dos 12. Aí a irmãzinha do Coque, quem conhece as irmãs presbiterianas, irmãs de ciclo de oração, ela olhou no meu olho e disse, Diego, nós tentamos implantar a visão em célula, mas é muita fofoca, é muita murmuração, e o pastor não soube lidar com essa situação. Por isso que eu disse, irmão, se você perceber que você vai ficar endemoniado, já coloca a mão na sua cabeça e expulsa. É verdade, eu não estou brincando não, é sério. Porque eu mesmo fiquei endemoniado. Não, é verdade, não tem o que. Porque mexe, irmãos. Você vê o tanto que você precisa andar nisso. O quanto é essencial a sua lealdade com Deus, a sua fidelidade com Deus, e a sua lealdade, a sua fidelidade com os seus pastores, com os seus líderes. Por isso que eu disse, se você não concorda com a organização dessa comunidade local em Santo André, irmãos, você vai sair daqui, sabe o quê? Mais um desigrejado, frustrado, falando mal de pastor, e que às vezes os meus filhos vão evangelizar os seus netos. Porque a culpa é da igreja, não, a culpa é sua, que é covarde, e que não analisa o seu coração e anda em princípio. A questão não é o seu pecado, é se você está andando em princípio, irmãos. Essa é a questão. Eu nem entrei na palavra, tá? Mas eu vou entrar daqui a pouco, viu? Eu nem entrei. Essa é a questão. Porque se você entrou em 2022 com esse mesmo comportamento, com essa mesma prática, colocar objetivos, mas se você não ler a Bíblia, a sua vida vai ser a mesma. Porque o que tem me preocupado também com esse amor é que nós fazemos coisas demais, e o que eu vejo só infantilidade. Nós fazemos coisas, mas o povo continua infantil, mimizento. E o que está faltando? Maturidade. Mas o porquê a lealdade? Pergunta para o seu irmão, por que a lealdade? Responda para ele. Responda. Essa está aí a questão. Porque a Bíblia, as Escrituras, está repletas de relatos de lealdade e de traição.
E por isso que me preocupa esse amor, que esse amor ele já virou um Deus. E aí por causa desse amor que já virou um Deus e nós não percebemos, que é bem sutil, o que tem acontecido? A prática e o comportamento de deslealdade, de infidelidade, e nós tratamos, deixa para não perder. Por isso que não flui, por isso que não dá fruto. Essa é a questão. Como eu disse, nós precisamos entender a raiz. Porque os sintomas, o seu líder que cuida de você, ele percebe isso. Líderes, por favor, não vamos cometer esses erros. Se você está vendo o comportamento de deslealdade e de infidelidade, trate o seu liderado. Não é alisando. Não é, não faça isso. Depois que ele sair rebelado, não adianta o quê? Chorar. Não adianta. Porque, irmão, eu fico pensando, se uma pessoa não consegue ser fiel e leal aqui, imagine no trabalho com os seus pais, em qualquer organização que ela faz parte. Por isso que eu perguntei, por que a lealdade? Porque as escrituras falam de homens leais e de pessoas infiéis, traidoras. E como eu disse, precisamos entender a raiz. Os sintomas já estamos vendo. Mas agora, abra sua Bíblia. Romanos 1, 21, 32. Eu quero que você entenda a raiz de todo pecado, como o pastor Diogo disse aqui quando ele foi orar. Um pecado que nós precisamos combater é a idolatria. Essa é a raiz da sua deslealdade, a sua idolatria. E eu não estou falando de uma estátua, eu estou falando do ídolo que mora dentro de você, que faz você ser desleal, infiel e mimizento. Quem achou? Irmãos, eu vou construir, eu vou na raiz, e depois nós vamos falar dos sintomas. Romanos 1, 21. Amém? Quem achou? Diga amém. Quem não achou, chacoalha o irmão do lado aí, que tem um crente aí, pede ajuda para ele. Quem achou? Diga amém. Amém? Vamos ler? Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser livianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmo, como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram o quê? O que eles trocaram? Aleluia. Do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos, serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais
por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres e se inflamaram de desejos sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o quê? Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes, o quê? Que os conduz a praticar tudo o que é o quê? Se liga onde nós vamos cair. Que você está pensando assim, o que tem a ver deslealdade com idolatria? Vamos para as escrituras. Então, você viu aqui que no 19, está dizendo de uma prática e de um comportamento o quê? Reprovável. Vamos lá. Calma aí, vamos chegar lá, Arlete. Arlete já está desleal, positivo. Vamos lá. Então tornaram-se cheios de toda espécie do quê? De injustiça. Está aqui uma questão. O que é o problema do Brasil? Justiça social. A sociedade querendo buscar uma justiça sem quem? O conhecimento de quem? De um criar o eixo. Mas vamos lá. Aí ele coloca 3 palavras: maldade, ganância, opa, e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigo de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vive criando maneiras de praticar o mal. Desobedece aos seus pais. São insensatos e o quê? São insensatos e o quê? Qual é a prática e o comportamento que Deus está reprovando? Você viu que o apóstolo Paulo, essa carta é uma carta cultural, não quero entrar nisso. Ele está falando sobre uma cultura, Deus deu uma cultura. Irmãos, é como eu ouvi de um pastor, não vou citar o nome dele, mas um livro que você poderia ter, a Bíblia na sua cabeceira da sua cama, mas um outro livro chamado Igreja Centrada, Timothy Keller. Para que você possa entender a questão da cultura. O apóstolo Paulo está combatendo aqui uma cultura, um comportamento reprovável de uma criação, o funcionamento original de toda a criação. E esse comportamento, ele é reprovável diante do seu Criador, que é deslealdade. E sem amor, e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o quê? Eu já estou vendo isso. Hein, mestre? Esse é o nosso cenário o quê? Nós já vivemos isso. Por isso, que o seu objetivo é estar mais próximo da onde? Da Bíblia. Mas precisamos tratar a deslealdade. E que aqui nesse texto, o que o apóstolo Paulo está falando, está combatendo, é uma idolatria. Mas uma idolatria de um Deus que você criou dentro de você. E que esse Deus que está dentro de você faz você ser uma pessoa desleal e infiel. O que está dentro de você? É muito bom você sondar o seu coração essa manhã. Por isso que não adianta eu falar aqui, eu poderia começar falando dos sintomas, mas o que adianta eu falar de sintomas, sendo que a raiz é a idolatria? E que se nós não identificarmos
nós vamos cometer o mesmo erro. Por isso que comecei a me preocupar. Irmão, cuidado com esse amor que virou um Deus. Tudo é amor. Vamos dar beijinho, vamos não, toma cuidado. Depois você não sabe por que você está recebendo a punhalada. Porque como que você está com uma pessoa que não concorda com você, que é desleal, que é infiel, e está com você, ele não joga no mesmo time que você. Ele não concorda. Se aqui tem um propósito de ganhar, consolidar, discipular, enviar, e a pessoa não concorda com a visão, não concorda com as direções, o que você está fazendo aqui? Para ficar igual morcego, sugando a vida do líder, não assumindo o que fala. Tem pessoa que sai da rede e não assume o que fala, deixando os líderes passar como mentiroso, e o problema é que o líder ainda fica com raiva. Que evangelho é esse? Tudo bem, eu entendo, porque irmãos, a pior coisa é você ser traído, irmãos. Meu Deus, porque a pior coisa é quando porque essa igreja, ela é top, irmãos. Corações que louvam. Tirou um bosta, com casamento destruído, trouxe plataforma destino. Aí o que era o bosta, que trouxe plataforma destino, ele sente no direito, porque ele tem algumas coisas na vida dele, ele acha que ele sente no direito de querer medir. Você não sabe o caminho que você está entrando, irmão. Porque a pior coisa é a ingratidão. E a ingratidão, ela é um caminho da deslealdade. Toma cuidado, viu, líderes? Por isso que eu falo, líderes, não vamos cometer esses erros. Cuidado com esse amor. Não confunde, amor é sacrifício. Esse é o verdadeiro amor. Amor é sacrifício. Amor é sacrifício. Irmãos, toda vez, não sei você, pastor Diogo, não sei você, Celhão, pastor Paulo, pastor Iana, Arlete. Irmãos, pode observar, todo o aconselhamento de casal que você vai aconselhar, o que é? É que o homem, qual que é a raiz? O homem, ele não se sacrifica pela o quê? Pela esposa. O que ela está pedindo? Eu quero que esse homem me ame. É ou não é? É interessante que a Bíblia ela diz que o homem ele precisa amar a sua esposa assim como Cristo amou. Amém? E a mulher, ela precisa o quê? Não é amar, é respeitar. Respeitar, honrar. Por isso, irmãos, você identificou qual é a raiz? A raiz é a sua idolatria, por isso que você é desleal. É tão interessante que para identificar a idolatria, sabe o que nós precisamos identificar? Qual é o tesouro? Qual é o tesouro do seu coração? Porque você bater na ombra do seu líder e dizer, tô junto, te amo, é fácil demais. Eu só ouvi aqui, é fácil. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, eu quero que vocês entendam do fundo do meu coração. Também se não entender, eu não posso fazer nada. Mas assim, irmãos, é o que eu quero dizer para você. Se você tem liderados desleais e infiéis, trate, porque ele vai te apunhalar. Porque há uma idolatria dentro do coração desse homem ou dessa mulher. Há uma ganância, há um tesouro. Ou ele quer um poder, ou ele quer status, ou ele quer um carro, ou dinheiro. Porque eu tirei umas férias e conversando com algumas pessoas, e eu percebi que as pessoas traem o evangelho por causa das suas necessidades. Quais são as suas necessidades? Irmão, não vem com a sua cosmovisão é decaída, a sua cosmovisão ela precisa ser bíblica.
Presta atenção, eu vou te ajudar. O ídolo é tudo aquilo que te preocupa. O seu ídolo é tudo aquilo que te preocupa. É tão interessante, Mateus 6, uma carta de simplicidade, que eu vejo muita simplicidade naquilo que Cristo está ensinando nessa carta. E ele diz assim, Mateus 6, 32, 34, pois são os pagãos, amém? Mateus 6, 32, 34, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. O que ele fala? Buscai assim o quê? Você quer identificar um ídolo? Ou você busca o reino, ou você busca um ídolo que há em você. Então você consegue tirar uma análise e identificar. É aquilo que você tem mais se entregado. Esse é o seu Deus. E por isso, você aqui dentro dessa comunidade, você é desleal e infiel. Com a organização, com o pastor presidente e com os líderes, com o presbitério principal dessa igreja. É tão interessante que James, um teólogo britânico, em 1989, ele escreveu assim um comentário sobre Romanos 1, e ele disse assim, como o próprio Paulo implica tão claramente, a criatura humana é obrigada por sua própria natureza a adorar e servir algo além de si. Portanto, se ela rejeitar o único digno de sua adoração e o quê? E serviço, então se você presta um serviço, você precisa ser leal. É a mesma coisa, você trabalha dentro de uma empresa, assina um contrato. Se você não for leal ao seu patrão infiel, meu amigo, saia dessa empresa. Porque você só vai trazer o quê? Prejuízo. Porque além do cara pagar o seu salário e você conquistar aquilo que você tem através do trabalho daquele patrão que está pagando você e você ser desleal. Por isso que eu comecei dizendo, irmãos, infelizmente, doa o que doer. Se você está aqui e não concorda com as direções, você vai ficar aqui 5, 6, 8, 10, 1 hora, você vai peidar na farofa. Você vai espanar. E aí, como eu disse, aí você vai colocar a culpa em alguém. Não, porque o líder pegava pesado comigo. Não, porque o líder não faria nada disso. Aqui não sei o que, não sei o que. Você entende a infantilidade? Porque nós fazemos coisas e as pessoas continuam infantis. Por quê? Porque elas não entenderam o que é o evangelho. Simples assim. Deixa eu falar um negócio para você. Por favor, deixa o evangelho de Deus por si só fazer o que ele tem para fazer. Porque ele não precisa nem de mim nem de você. Então o que tem que ser falado, o que tem que ser pregado é necessário. É necessário. Essa é a questão. Por isso que eu estou dizendo, eu volto lá. Por isso, líderes, tomam cuidado. Que nós não queremos perder os bichinhos, né? Nós não queremos perder. Mas irmãos, não é querendo de perder. A questão que por essa prática e comportamento é natural que essa pessoa ela vai o quê? Sair. Por isso que a igreja, nas suas conquistas, ela não consegue alcançar os seus objetivos. Por quê? Porque a prática da deslealdade, por isso que eu disse, é muito importante nós identificarmos o ídolo que há em nós. Aí ele diz assim, portanto, se ele rejeitar o único digno de sua adoração e serviço, é inevitável que direcione esse impulso básico para um objeto inferior, e assim reduz a sua própria estatura e consequências. Aí voltando aqui em Mateus 33, dizendo, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha o 34. Portanto, não vos o quê? O que eu disse? Qual é o seu ídolo? É aquilo que você se preocupa. O que é
se preocupar. Você está preocupado com uma coisa que nem ainda aconteceu. E você faz disso um Deus. E aí você é desleal e infiel em toda organização que você está. Porque existe uma palavra chamada idolatria. Uma palavra composta de ídolo. Latria, que vem do latim. De culto a si mesmo. A questão é, o Deus que você está se tornando. A questão é você se tornar um Deus. E é tão interessante que no grego, quando eu fui meditar nisso, eu achei interessante que o avarento vem da palavra preonoketes. Desculpa que o meu grego não é tão assim espetacular, mas eu medito e estudo. Estou aprendendo a falar um inglês e um grego. Amém? Aleluia! E geralmente significa pessoa gananciosa. Então o que é o avarento? O avarento é uma pessoa gananciosa. A ganância chama, no grego, preonexia, que fala sobre o que? Avareza e cobiça. A questão que está dentro de você. Qual é a sua cobiça que faz ser essa pessoa desleal e infiel? Com a sua comunidade? Com as organizações que você faz parte? Quais estão sendo as nossas ganâncias para nos levarmos a sermos pessoas desleais? Essa é a pergunta que você tem que fazer todos os dias. Porque não adianta você estar aqui dentro de uma rede e ficar enchendo linguiça, não. Os líderes aqui, nós é embaçado, né, mano? Nós se empolgamos quando o cara é ganhador de alma, presta atenção, que se ele tiver um sintoma de deslealdade, presta atenção, que uma hora se esse cara não for tratado, ele vai te trair. A questão não é ser ganhador de alma. É uma das partes do sintoma. A questão não é você aqui falar em línguas, é queimar, vamos tal. Se você não tem esse comportamento de ser um homem leal, uma mulher leal, fiel, o seu dom, o seu poder não significa nada. É um poder disfuncional, falta parte, quem me entende? Porque lealdade e fidelidade é um princípio, porque o que Cristo vai nos cobrar é a nossa fidelidade. Então, é tão interessante que o interior do homem está sempre manifestando as suas religiões, irmãos. Por quê? Por que ele manifesta suas religiões? Porque agora ele quer se tornar o quê? Um Deus. E esse Deus que está dentro dele, que é ele mesmo, ele segue uma religião. Só que ele não está religado a um Deus criador, provedor, senhor e que decide ser pai. Ele está ligado a ele mesmo, que tem tudo a ver com o seu ego. Então, como eu disse, a idolatria, por que eu estou falando de idolatria? Você fala assim, nada a ver. Idolatria é a essência de todo pecado. Deus tirava o povo judeu da idolatria. Para onde o povo voltava? Para onde o povo voltava? Nós sempre vamos lutar com os nossos ídolos. Pode observar por que a idolatria é a essência de todo o pecado. Vamos para as escrituras. Então tornaram cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais. Interessante, né? Ele coloca uma pessoa desleal, ela é sempre fingida, né? Porque ela não tem amor. Não tem amor. Por isso que, irmãos, presta atenção nesse... Voltando, presta atenção nesse amor. Esse amor virou um Deus. Esse amor está ideológico. Deus é amor. Mas aí Deus condena a prática e o comportamento. Deus é amor? Que amor é esse?
pastor Paulo, que amor é esse? Se o senhor sabe me explicar? Esse amor virou um ídolo. E quem quis ser assim, irmãos? Entenda uma coisa, nós precisamos. Abraham Kuyper, ele diz assim, que existe, eu indico esse livro, chama O Problema da Pobreza. Abraham Kuyper, ele diz assim, que há um tripé: criação, queda e redenção. Nós precisamos entender esse tripé. Então existe uma raiz, não os sintomas. Os sintomas já estamos vendo na prática do comportamento do ser humano. Mas qual é a raiz? Vamos voltar. Tem alguém ligando aqui para um celular. Olha aqui, ó. Posso recusar? É a Mames. Responde, vai que é alguma coisa, por favor, pega aqui, dá lá. Não vamos ser mecânicos, irmãos. Aconteceu, pode ser algum imprevisto. Dá pra, acho que é pra Bia. Eu tô entregando, tá, o celular da Bia, gente. Ou não, não sei. Amém, vamos voltar? Então, irmãos, o interesse de Adão e Eva, acima de qualquer outro, era se tornar como um Deus. Por isso que vamos aqui na raiz de tudo, irmãos. Vamos voltar para o começo. Gênesis 3:5. Ora, quem achou? Gênesis 3:5, quem achou? Diga amém, amém? Vamos para as escrituras. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos o quê? E vós. Como o quê? Como o quê? E é tão interessante que ele coloca aqui como um Deus com letra maiúscula. Por quê? Porque agora o homem, ele quer, mesmo ele tendo a imagem e semelhança do seu Criador, ele quer ser o quê? E o que Adão e Eva foi? Desleal e infiel a algo que era macro, que eles estavam dentro de algo que é micro. Entenda uma coisa, o Éden foi criado, mas Deus dentro do Éden colocou um jardim, e colocou um homem, e deu uma missão a esse homem, e esse homem precisava ser leal e fiel àquela missão. Quem está comigo? Então, o que há? Deixa eu só concluir aqui. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ô filho, obrigado, cara. Estou igual ao meu pastor. Então há uma maldição, irmãos. O maior problema da humanidade é querer ser Deus, salvadores de si mesmo. Esse é o seu problema. Para de querer salvar você, não funciona, mano. Por isso não entende o que é o Evangelho. O Evangelho exige fidelidade e lealdade de seus súditos, porque é um reino. Precisamos tratar nossa idolatria do ego, para de tomar o lugar do nosso Criador, Provedor, Rei, Senhor e que decide ser seu Pai. Se nós não aceitarmos a nossa idolatria, se arrependermos de quem nós somos, nós vamos continuar com a prática e o comportamento de deslealdade e infidelidade, e você está atrapalhando um processo. Irmãos, não queria falar sobre isso, mas vou ter que falar. Irmãos, fuja da codependência pastoral. Tome cuidado com isso. Eu aprendi isso lendo um livro que a pastora Paula e o pastor Diogo indicou. Seja livre. Isso pode acabar com você e com o seu ministério. Presta atenção, a codependência pastoral, ela existe, viu, irmãos?
Fuja disso. Porque eu falo, quando você observa que você está codependente no ministério, isso só te traz dor. O ministério, ele se torna uma dor. Uma coisa que a minha esposa diz e o meu pastor diz: ame, apenas ame, mas ame em sacrifício. Irmãos, nós precisamos entender que o evangelho por si só, o que Jesus ele veio resgatar, foi os relacionamentos, irmãos. O que Cristo veio resgatar foi as relações. Isso é o evangelho completo. Não é o evangelho fragmentado, é um evangelho completo. Cristo veio restaurar as relações, veio salvar as relações. Por isso que eu disse que Abraham Kuyper disse que existe um tripé, e esse tripé é criação, queda e redenção. Por isso que é muito importante identificar a idolatria, para que você entenda a prática e o comportamento da deslealdade. Por isso que eu comecei dizendo, me desculpa, essa é a mensagem. Se você está aqui repetindo mais uma vez, é melhor que você saia, porque vai fazer igual os outros que eu conheço que fizeram. Por quê? Porque a deslealdade, ela é o quê? Ela é o quê? Ela tem estágios. E ela tem processo, irmãos. Aí faz igual algumas pessoas fazem. Põe a cara no dedo de pastor, desrespeita. Aí nós temos que ser omissos? Nós somos errados? Nós somos homens de Deus e mulheres de Deus. Nós sabemos o preço que nós pagamos aqui. Essa igreja aqui teve choro, teve clamor para ela existir. Não é assim, vou abrir uma igreja. Foi assim, pastora Ana? Foi assim, pastora? Houve choro, dores de parto. Por isso que eu fujo da codependência pastoral. Apenas gere Cristo em vós. Esse é o nosso papel. Fuja da idolatria, irmãos. Nossos ídolos estão dentro de nós e está erguido no nosso interior. Você entendeu agora a raiz? Quem entendeu? Amém. Quem não entendeu, eu vou repetir de novo. Amém, irmãos? O culto vai até 1h da tarde. Estou brincando. Já tem gente que já ficou endemoniado. Estou brincando. Tô zoando. Quem identificou? Identificou o ídolo? Identificou a sua ganância? Você está olhando, está sondando o seu coração? O que faz você ser desleal e infiel? Aí é minha pergunta mais uma vez: por que, pastora e pastores, líderes dessa igreja, a lealdade? Porque a nossa Bíblia diz a respeito de homens leais e também fala a respeito de homens que foram traidores. Então vamos agora falar sobre sintomas. Quem ficou claro? A raiz. O que é a raiz da deslealdade? Qual é a raiz de todo o pecado? A idolatria. Deus, ele reprova esse certo tipo de comportamento. Então, por isso que eu estou dizendo, a questão é cultural. Por isso que o brasileiro, ele não gosta de ler. Eu li 18 livros o ano passado. Eu quero ler 30 esse ano. O brasileiro não gosta de ler. O brasileiro pesquisa no Google, ele já acha que sabe muito. Pergunta para as pessoas que eu cuido. Lá em casa eu tenho bastante livro. É o que eu mais gosto de ganhar. É livros. Aí o discípulo chega lá, minha mãe, quero esse livro. Não, mãe, tem que investir. Meu pastor ensinou assim para mim: invista. Porque é muito fácil querer pegar o livro dos outros emprestado. Todo mundo quer ser Pedro, todo mundo quer ser o pastor Diogo, todo mundo quer ser a pastora Iana, todo mundo quer ser o pastor Paulo, mas ninguém quer pagar o preço que eles pagam, né? Essa é a questão, né? Tá aí o porém. Entendam isso, irmãos. Pague um preço, isso é amor, sacrifício. Porque Jesus, ele veio salvar os relacionamentos. E se você não viver pelas pessoas, você só vai viver uma ideologia aqui dentro da igreja. E é sutil, viu?
Porque esse politicamente correto, eu quero nem entrar nisso, eu já me estresso. Então, 7 motivos por que o assunto lealdade é importante. Primeiro, lealdade é a principal qualificação de todo ministério. Do que eu estou falando, eu vou repetir de novo. Qual é a qualificação? Você pode falar em línguas, você pode ter dom de cura, dom de profecia, você pode ter o que você tem, o que Deus derramou em você, como corpo de Cristo, mas se você não for uma pessoa leal e fiel, isso não adianta de nada. Porque eu vou falar dos motivos, depois eu vou falar do estágio, eu vou falar de 3 estágios. Então, uma pessoa que tem dons, costuma pensar que quanto mais dons tiver, mais qualificado estará pronto para o ministério. Não, por isso que às vezes, me desculpa o que eu vou falar, mas às vezes eu acho que muitas vezes se torna um show, o gospel. Por isso que tem gente sendo enganada aí. O cara fala em línguas, faz o pix, profetiza, que tem gente que gosta de uma revelação, né? Eita, eis que te digo que o Senhor... Ei, acorda, mano. Você está na onde? Que planeta que você está? Você entende que isso infantilizou a nossa pessoa como corpo? Ó, irmãos, eu não estou falando que é ruim, tá? Vamos ter maturidade nesse assunto. Nós temos que queimar, nós temos que fritar no Espírito Santo, mas isso infantiliza muitas vezes nós. Por isso que nós fazemos coisas e as pessoas estão infantis. Nós estamos fazendo um monte de coisa e as pessoas, em prática, em comportamento, de princípio, elas não estão andando nisso. Elas só querem saber divina vigília e queimar. Vamos queimar. Eita, é igual Power Ranger. Pá, hora de mofar. Morfa já era. É. Não, irmão, se você não for leal, não adianta o seu dom. Irmãos, toma cuidado com pessoas que são simpáticas demais e amam. Quem conhece pessoas simpáticas? Que chama, vem pra minha casa, e vamos ali, e toma cuidado. Pessoa que é amável, como eu disse, cuidado com esse amor. Como C.S. Lewis disse, um amor que mais pra frente vai se tornar um Deus, e se tornou. É interessante, focamos nessas pessoas que são amáveis, um bom líder, ou um bom pastor, um bom pregador. Pode ver que sempre um cara amável, ele é um ursinho carinhoso. Quem já reparou nisso? Ele só... Pastor, chega num cara que é amável, vai como o senhor pai e líder. Vai na fonte. Ele vai espanar, mano. Vai, pra você ver. Vai. Ai, não gosto que ninguém fale assim comigo. Sabe por quê? Porque você não teve pai, porque eu queria ter um pai. Eu tive uma mãe que me deu um murro dentro da biqueira, mas cadê o meu pai? Sabe qual foi a minha referência? O tráfico. Legal, né? Só um toque aqui. Irmãos, eu vejo uma galera, uma rapaziada aí. Irmãos, vamos virar homem, mano. Na real, mano. Sabe por quê, ó? E as mulheres, ó, entenda, vamos ter maturidade. Cuidado com o feminismo, tá? Feminismo cristão. Cuidado. Porque assim, irmãos, eu vejo uns caras, como que os caras é simpático do crime, né? Eu não queria falar nisso, mas isso me incomoda às vezes. Aí a pessoa não sabe nem distinguir o que é racismo, o que é preconceito. Não lê? Não estuda? Eu fico olhando, mano. E fica pagando pau pra favela. A favela venceu. Que favela venceu o quê, mano? Favela venceu na onde? Que mentalidade é esse? Eu fui cortar meu cabelo, uma pá de cara pintando o cabelo de amarelo, velho. Não, nada contra. Você pode pintar até de roxo. E não fique demoniado, não. A escolha é sua, você é livre. Mas, pô, mano, tipo assim, os caras sempre, tipo, na comunidade, sempre se comportando correntão. O cara tem 35 anos, anda com Mizuno, nunca evolui. Nunca evolui. Nunca evolui. Aí quer falar alguma coisa aqui dentro da igreja. Não, porque nós temos que evangelizar assim. Ei! Que Bíblia que você está lendo? Não, porque a igreja é da hora.
Tem uns parça. Irmãos, eu vi uma festa aqui, os caras, irmãos, os caras, parecia que estavam numa balada do mundo, os caras com suco. Eu falei assim, mano, que isso? Não tô, vocês dão risada? Irmãos, vocês estão, irmãos, a igreja não é entretenimento. Por isso que a igreja, ela não frutifica e não multiplica. Porque tem pessoas com prática e comportamento, babando o ovo do mundo, não se comportando como masculinidade bíblica. Por isso que não consegue ser liderado, não consegue ser leal, porque há uma idolatria, há uma dor, há uma raiz. E nós estamos achando que isso é bonito, está conveniente. Não, deixa o bichinho, então vai. Eles são jovens, igual o último que saiu daqui. Não está velho demais, é legalize, é igual Bob Marley. Oxe, tá bom não? Vamos fumar maconha, como o pastor fala, beba petróleo então. Beba petróleo. Vamos, a igreja está em entendimento, a igreja ela está, como que eu posso explicar? A igreja está só amizade. Aí vamos queimar. Irmãos, aí os líderes estão lá na guerra, e você sendo desleal, infiel, mimizento, aí o líder tem que formar uma equipe de 12, tem que cuidar de... Por quê? Porque nós fazemos coisas, mas não estamos gerando os discípulos, mas gente infantil. Por isso que a igreja, ela, no seu organismo vivo, o processo é mais lento para o quê? Saquear o inferno. Não, irmãos, não vamos cometer esse erro, como eu disse de novo, presta atenção, abre sua Bíblia aí, ó. 1 Coríntios 4:2. Ó, irmãos, a Bíblia nos ensina que o requisito principal de uma liderança, irmãos, é a fidelidade. Além disso, o que se requer de todos, de quê? É de mim? É de quem? Se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade. Essa o quê? Olha no meu olho. Responsabilidade é para homem e mulher, não para menino. Menino não tem responsabilidade. Que vivam o quê? Por isso que eu não estou entendendo essa rapaziada. Eu falei, o que é isso aí então? O que é? Aí eu cheguei a pensar, pastor Diogo, que era um MC. Acho que eu sou um jogador de futebol. Irmão, sabe por quê, irmão? Presta atenção. Você olha no Instagram, as pessoas, elas não querem o padrão de vida do pastor Diogo, da pastora Iana, do pastor Harini, do Celhão, da professora Márcia. Eu chamo ela de professora, tá? Porque ela foi minha professora, eu sou do meu meio. Do pastor Rogério, do Vini, da Paula. Irmãos. Sabe o que eles querem? Eles querem a Xande do avião. Eles querem a Anitta. Eles querem a Porsche. Ele quer o cara que vende Bitcoin. Esse é o padrão. Por quê? Eles esqueceram que existe o verdadeiro padrão, irmãos. É a Bíblia. Por isso que esse sermão, o pastor tem que todo ano trazer esse sermão, porque a igreja esquece de lealdade e fidelidade. Por isso que eu abordei a raiz. Então, o segundo, para lutar contra a quinta coluna. Irmãos, presta atenção. A quinta coluna, eu vou te falar, toma cuidado com as pessoas que estão dentro. Nós se preocupamos com as pessoas que estão falando de nós lá. Não é lá fora, elas já estão o quê? Fora. Se preocupe com quem está aqui dentro, porque é aqui dentro que vai vir o quê? A deslealdade e a infidelidade. Não sei, quem saiu lá fora, deixa lá fora. Por isso que eu não entendo uns caras que foi e fica aqui e o líder
Mano, você tem que intimar, cara. Você tem que chamar para uma conversa. E aí? Sim ou não? Ah, não sei, porque eu gosto lá. Não. Então, saia fora. É melhor. Sabe por quê? Ele vai vir aqui e vai trazer fofoca. Eu sei que tem gente aqui que não está concordando. O problema é seu, mano. O problema é seu, mano. O problema é seu. Aí depois não reclama, vai pro pastor Raimundo. Me traiu lá, pô, pastor. Vai. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro... Olha interessante, para destruir uma igreja não começa por aqueles que estão fora. Precisamos observar o que estão dentro, porque é esses que vão destruir. É esses que vão degrenir a sua imagem, pastor. É esses que vão falar mal de você. É esses que não vão concordar. É esses. E tem uns caras aqui que só gostam de títulos. Teve um dia que tive que clamar pro pastor Diogo. Ô, pastor, fico procurando palavras para falar. Porque infelizmente é assim. Tem que ser um pastor. Eu já vi cara aqui, ó, quando tiver o 12 do pastor aqui, ó. A pessoa está na fila, quando ela vê que é um presbítero, ela sai da fila e vai para um pastor. Que isso? Que isso? Que disfunção é essa intelectual que você tem? Pois é. Por isso que nós precisamos ser radical. Nós falamos, né? Cuidado com o radicalismo, irmãos. Nessas coisas nós precisamos ser radicais. Irmãos, outra coisa, livre-se dos fingidos. Cuidado com os fingidos. Fuja desses que são fingidos dentro da igreja. Eles fingem, quer dizer, que te ama e o apoia, mas em seus corações, eles desprezam você. O fingido, Celhão, ele vai sentar com você na mesa e vai falar que te ama, vai andar no seu carro, ele vai estar com você, ele vai andar com você, ele vai te ofertar, ele vai te dar as coisas, mas no fundo, ele está com outras pessoas. Quem é o Celhão? O Celhão faz isso, o Celhão faz aquilo, o Celhão é isso, o Celhão é não sei o quê. Isso é 7 motivos da deslealdade. Você está sendo desleal, me desculpa. Por isso que eu falei, se você não concorda, não vem encher linguiça aqui não, mano. Não vem. Você está atrapalhando um processo, está atrapalhando um trabalho. Nós estamos em guerra, irmãos. 4, para ter uma equipe ministerial grande e bem sucedida. Para uma igreja ser grande, um trabalho em equipe é tudo, irmãos. Então, para uma igreja ser bem sucedida, o que ela precisa? Ela precisa de uma equipe que seja leal e fiel. Então, se você está dentro de uma equipe de 12, é aquilo que eu disse, nós estamos tão infantis, que nós fazemos coisas e as pessoas não amadurecem. E aí, infelizmente, sai das redes, vai para um pastor, para um outro líder, aí ele tem a equipe dele, ele tem que cuidar, ele tem que colocar mais um cara lá dentro da equipe dele. Por quê? Porque o cara... Aí quando vai ver, o cara tem 30, aí o cara acaba sendo desleal com a própria visão da igreja. Porque é 12, não é 30, não é 25, é 12, é 24. Se é casal, 12 homens, 2 mulheres. Aí tem que cuidar de 50, a rede toda ele cuida. Por isso que eu disse, precisamos ser radical, sermos fiel à visão. 5, para ter 92 mil pessoas, o que nós precisamos? É de dons? É de dons? Isso é de... Irmãos, presta atenção, vamos. Quem está fazendo teologia? Dons é para edificar o corpo de Cristo. Pastor, o sonho é 92 mil pessoas. Mas para termos 92 mil pessoas, precisa ter lealdade, não controle, mas fidelidade e lealdade. É necessário. Sem lealdade não há crescimento saudável. Irmãos, sem lealdade e fidelidade não há crescimento saudável. 6, para ter um ministério duradouro. Como? Então, primeiro, para ter uma equipe. Isso aqui é a igreja, uma instituição, uma igreja local. Ela tem propósito.
Ela é uma igreja para a cidade. E a organização dela é uma equipe de 12 irmãos. E exige de você, é igual no seu trabalho. Se você trabalhar, você não tem que ser leal? Você não tem que ser fiel ao seu trabalho? Por que para o trabalho existe lealdade? Eu acho, né? Fidelidade, mas dentro da igreja não. Que hipocrisia é essa? É a ganância, é a idolatria, né? É que o seu trabalho é o seu Deus. Entendi. Como? Como eu vou ter um ministério duradouro? É gerando sucessores como leais e fiéis. É necessário, assim como Josué foi fiel. Sete, para colher a nossa plena recompensa. Olha, irmãos, é tão interessante que o autor do livro, ele disse assim, ó: aqueles que permanecem com você nos tempos difíceis, são diferentes daqueles que chegam quando tudo está indo bem. É naquele, sabe, Celão, daquela sementinha, você lembra disso lá em Bogotá? Sabe aqueles que tiveram com você nesses tempos aí? Então, dá valor para esses discípulos, cara. E quando você vê algum comportamento de deslealdade e infidelidade, exorte como pai. Por isso que precisamos entender o que é o Evangelho. Porque o Evangelho exige de nós fidelidade. Servo bom e no pouco, no pouco. Seja fiel no pouco, irmãos. Nossa, trouxeram um café aqui, mano. Quem gosta de café, toma gelado, quente. Tá ótimo. E agora que eu vi o café aqui. Maravilhoso. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Mateus 25, 21. Porquanto haverá nessa época grande... Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá, irmãos. Presta atenção. Quando o negócio ficar louco mesmo, porque você sabe que já está caminhando para um grande reset. O mundo já está caminhando. Eu não quero entrar em filosofia e em política. Isso é tema para a próxima pregação. Porque o tema aqui é lealdade e fidelidade. Você sabe que o mundo está caminhando para uma nova ordem. Se você não for fiel a uma organização dessa aqui, que existe um pastor presidente, uma família. Por isso que eu disse, se você não concorda, é melhor que você saia. Irmãos. Você acha que quando chegar mesmo a tribulação, quando chegar mesmo, quando o negócio ficar estreito, controle social, aí eu quero ver o seu falar em línguas, porque o que vai exigir de você é a sua lealdade, a sua fidelidade perante ao seu rei, o seu Criador. Aí, como eu disse, eu volto isso está me preocupando, pastor, porque nós estamos fazendo coisa, e os liderados, eles estão infantis demais. Alguma coisa está errada. Evangelho não é isso. Nós fazemos coisas, mas por que não há maturidade no corpo? Poucos permanecem, pois estão juntos, vendo crescimentos, erros,
apoiam, por isso, homens e mulheres com essa nobreza são pessoas de grandes recompensas. Irmãos, a pessoa está com você, pastor, ela vai ver os seus erros, ela vai ver as suas virtudes, mas ela vai estar com você, pô. Tem essa. Porque pessoas assim receberão grandes recompensas. Olha para os 12 de Jesus. Olha o que aconteceu com a vida desses homens. Pode ver, num momento eles tinham uma certeza, de um momento eles tinham uma incerteza. Será mesmo que tu é o Messias? Oh, mano. Até eles. Mas eles cumpriram o seu propósito. Eles foram leais, eles foram fiel. Por isso que eles são. Aí você fala assim, mas onde está escrito isso? Abre sua Bíblia aí, ó. Você vê? Eles foram tão fiéis. Os 12 discípulos, como foram tratados, o que passaram para levar a mensagem do Evangelho. Foram grandes homens de Deus. Mas eles foram o quê? Além de ser grandes homens de Deus, então está falando de tipo de pessoas. Ser um grande homem de Deus, está falando de pessoa. Eu sou um grande homem de Deus. O pastor é um grande homem de Deus. Estou dando como exemplo, tá? Está falando de tipo. Mas precisa de princípio, lealdade e fidelidade. E nós lemos aqui em Romanos que ser desleal é uma prática que Deus, ele não é reprovável. Então se você está sendo desleal, se você está sendo infiel aqui dentro, Deus está reprovando você, irmão. É eu que estou falando? É a Bíblia, nós lemos juntos esse texto. Por isso que exige lealdade e fidelidade. Olha que interessante, eles receberam uma recompensa, Apocalipse 21, 14. Qual a recompensa? Quer dizer, eles vão receber. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados os nomes do quê? Por quê, irmãos? Por quê? Por quê? Foi porque eles levou a mensagem? Eles reproduziram a mensagem, a verdadeira mensagem. Mas o que eles foram? Quem é fiel e leal sempre vai receber uma recompensa. Para de trocar a eternidade. Nós estamos, por isso que eu disse, aonde está o seu tesouro? O seu tesouro é a sua idolatria. O seu tesouro é o seu Deus. Com as pessoas que ficam desesperadas. Falam de Deus. Irmãos, tem o deísmo. Quem já ouviu falar dessa palavra? Isso é preocupante. Por quê? Quem já reparou? Presta atenção aqui, ó. Quando um presidente dos Estados Unidos, ele se elege, o que ele faz? Ele jura perante a... Ele segue o que a Bíblia está dizendo? O que é isso? Deísmo. O que é isso? Irmãos, eu não quero entrar nisso, mas isso se embicou lá na Revolução Francesa. Abraham Kuyper, ele disse muito a respeito da Revolução Francesa, o dano que ela trouxe para uma sociedade. O dano que trouxe. Irmãos, do que eu estava falando mesmo? Sabe o que é isso aí? Muito café. Do quê? Eu estava falando de lealdade, mas do que eu estava falando antes? O que mais? Não, eu falei, não foi isso. Lembrei, obrigado Espírito Santo. Então eles juram na Bíblia, mas eles não seguem a Bíblia. Por quê? Porque eles acreditam que há um Deus Criador, mas que esse Deus não intervém na história da humanidade. Ele não intervém na sua vida para transformar a vida de um homem. É como se Deus estivesse do outro lado do mundo. É como se fosse, sabe aquele muro? Deus está de um lado, e nós como seres humanos, o que é isso? Agora o homem, ele se torna um Deus, e ele é salvador de si. Por isso que existe ideologia, ilusões,
políticas. Porque qual a ideia? Qual a ideia do socialismo? Qual a ideia do comunismo? Do liberalismo? Do conservadorismo? É salvar. É salvar, irmãos. O plano é uma santidade social. Por isso que conservadorismo não é evangelho. Porque a ideologia não salva. Conservadorismo, nós conservamos, somos conservadores porque conservamos as nossas tradições. O que? A cultura. Que cultura? Cultura cristão-judaica. Nós temos princípios, nós temos padrões. Mas isso não salva. Porque você acha que você pode ser conservador, tradicional, e você acha que você é crente. Você acha que você é cristão. E não tem nada a ver, irmãos. Não confunda isso. Eu acho que isso está sendo um dos maus de alguns brasileiros. Porque conservadorismo não tem nada a ver com o evangelho. E tem os estágios das deslealdades. Entenda uma coisa, para se tornar-se desleal, é um processo. Você entende, pastor? É um processo, pastor. A pessoa não é que ela se torna. Quem me entendeu? Às vezes você se torna. E olha que interessante, é algo tão sutil que nós nem percebemos. Cara, eu lembro uma vez aqui, ó, o cara tocando aqui, ó, e o cara tava louco, já tava rebelde, já tava fora. E o cara, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, ele estava agindo como se nada, é sutil, irmãos. Quando eu fui ver, já estava contaminando um outro irmão. Eu chamei o pastor Diogo, falei, pastor Diogo, vamos lá fora, porque o negócio está estralando. O negócio está tenso. Por quê? Porque você se torna desleal. Você se torna infiel. O negócio é... Por isso que eu estou falando para você. Eu falo, ó, o pessoal que eu cuido, que está na equipe da Kadosh, eu falo, eu exijo de você fidelidade. Se você não for fiel a ela, é melhor que você não fique com ela. Você só vai dar trabalho para ela. E se você for para o outro e não mudar, a mesma coisa. Até que a hora você vai sair da igreja. Mas vai falar mal ainda, hein? Dou um exemplo, tá, filha? Mas irmãos. Aí é isso que eu falo. O pastor, ele cuida de 12, o pastor vai, o líder cuida de 12, aí vem um cara que foi desleal lá na outra rede, infiel por seus motivos, aí vai falar com o pastor, o cara tem com equipe, tá com outro, aí ele tem que voltar tudo, às vezes tem que, né, é o que eu ouço, desintoxicar. Entende? Mas aí nós não conseguimos ver, porque nós estamos, é o amor. É igual Zezé de Camargo e Luciano, né? Que mexe com a cabeça. Que me deixa assim. Sabe, esse amor. E aí nós não conseguimos ver essa prática, esse comportamento que Deus reprova. Aí eu pergunto, que isso? Até quando nós vamos ser assim? Medo de perder vidas? Vamos pra fora. Porque eu postei algo no Facebook, eu vi um amigo meu. E aí, Renan? Olha o vulgo do cara, Saci. A ele. Eu preciso de ajuda, pelo amor. Ele contou a história dele toda, que bateu não sei nem quem. Mano, cara, ele contou a história toda lá. Eu falei, eu vou tomar um café hoje com você. E sabe o que eu vou falar para ele? A verdade. E a verdade vos libertará. Então, o primeiro estágio é o espírito de o independente. Interessante que ele coloca isso como um espírito, né? Irmãos, olha que interessante. É diferente você ser independente. Eu estou dizendo de liberdade, amém? Todos nós somos livres, amém? Mas dentro de uma organização, não tem como você ser independente. Você tem liberdade. Você é livre. Mas quando você faz parte de uma organização, nossa, tá chamando a igreja de organização. Ah, mano, vamos lá, né, irmãos?
Vamos se preocupar com quem está morrendo lá fora. Então, como nós se organizamos aqui, com essa eclesiologia calvina, governo dos 12, equipe. Eu acho que deu meu horário que está pim, 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 pim. Quem me dá mais 5 minutos, irmãos? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, oh, glória, nébias, aleluia. Fogo puro. Já estou acabando. Irmãos, presta atenção. Mas esse negócio tem que parar de apitar, mano. Como que para de apitar esse negócio? Apertei OK. Você é livre, você tem liberdade, irmãos. Mas dentro de uma organização, de uma equipe, há um líder. E que você precisa ser leal a ele. Não tem como você fazer as coisas. Um exemplo. A presbítera Márcia diz assim, ó. Fala o nome de uma discípula aí, ó. Sandra, é para você comprar 3 batatas e uma cenoura. Aí a Sandra, não. Eu vou comprar 4 batatas e 5 cenouras. Ela está sendo o quê? Por quê? Qual é a direção? Você entende que eu falei 7 motivos? Então, esses 7 motivos faz o que a igreja ela não cresça. Ela não dê fruto. Por quê? Porque existe uma prática que Deus reprova, que é o quê? Porque nós focamos só na fornicação, só no namoro, na corte. Cabeção. Se você não for leal e fiel aqui, a visão da sua igreja, aos seus pastores, não adianta nada a corte. Não adianta nada os outros meios. Por isso que me preocupa isso. Fazemos, mas tem gente infantil, tem gente que ainda é desleal, infiel. Então, se alguém te dá uma direção, irmãos, obedeça. Por isso que eu disse, se você não concordar, você está sendo desleal, e uma hora você vai o quê? Sair. Havia independente na Bíblia? Havia quem? Joabe. Quem era Joabe? Fazia parte, era um general lá do exército de Davi. Uma das coisas foi que Davi falou, não mate Absalão. O que ele fez? Você entende? Presta atenção. O independente, ele é o seu braço direito. Ele pode ser o seu braço direito. Ele está junto com você. Você dá uma direção por ele, mas por trás ele é outro cara. Irmão, se eu passei por isso, eu sei como é que é. O cara está ali com você, está na sua casa, come com você, sai com você, viaja com você, se reúne com outras pessoas para ficar falando mal. É sério. Acontece isso, irmãos. Porque não concordam. E não conseguem entender esse princípio. Mas enche a sua boca para falar, Deus está comigo. Mas não lê a Bíblia, porque não é possível, está rasgado isso aqui. Sabe, é igual o Livre Graça. Cara, eu li um livro top. Porque a Livre Graça é um evangelho fragmentado, não um falso evangelho. Falta partes. Então há na Bíblia, Joabe ele foi, pode notar aí 2 Samuel 3, 20 e 27. Você vai ver essa história. Eu não vou entrar nisso, porque meu tempo já acabou. Mas eu quero terminar esses estágios. Eu vou para o segundo. Olha que interessante, só um detalhe. Líderes independentes sempre ajudam a oposição. Entendeu, Celão? Líderes independentes, o cara está com você. A oposição que está lá dentro da sua rede, o cara está com você. Aí ele junta com outros caras e fala, mas o líder está falando isso aí lá. Não, mas nada a ver, você viu o que o líder falou? Meu líder está doente, vamos orar, tadinho, né? Ele está fraquinho, né, o líder, né? Olha lá, não é a mesma unção, né? Ele está, olha o pastor Railine, olha lá, o pastor Railine, olha. Nossa, irmãos, vai com isso aí, mano. Vai. Esse aqui foi o que mais, isso aqui é complicado, porque o segundo estágio é a ofensa. E qual outro cara que é o segundo estágio da deslealdade é a ofensa? Por quê?
Podemos ver que pessoas começam a atrair e a odiar umas às outras quando são o quê? Ofendidas. Por isso que eu falo, irmãos, não há diferença de uma pessoa que é desleal, infiel, que sai, o rebelde, e uma pessoa que fica aqui dentro. É a mesma coisa e nós precisamos observar essas pessoas. Porque não é porque ele está na sua rede. E não estou falando isso para você pensar, porque quem já perdeu pessoas que foram para outra rede aqui? Levanta sua mão aqui. Levanta. Então, não estou falando. Eu estou usando como exemplo, irmãos. Porque você pode pensar, tá com ferida. Eu não estou com ferida. É piso de chão. É aprendizado. É realidade. Isso acontece. É disso que eu estou falando. Isso acontece, principalmente em uma igreja que a exologia dela é essa aqui, essa organização dessa forma, que são redes. Eu conheço pessoas que falam mal de rede, mas só que ele está falando mal da rede, ele está falando mal da CQL, lá para as pessoas lá fora. Você acha que essas pessoas vão vir para cá? Por quê? Porque as pessoas são desleais e infiéis. Ela acha que a rede dela, que a rede que ela faz parte, só que, olha como que chega a ser uma burrice da pessoa, que não pensa, porque muitas vezes está ofendido. Ela está falando, não está falando da Kadosh, da Sangar, da Cálice Vivo, do Amor Maior, das redes as 12 redes que tem aqui. Ele está falando da CQL. Por isso que as pessoas não vêm para cá. Aí é onde entra a passividade. Porque o que é o passivo? O passivo começa, como que ele começa? Primeiro ele é ofendido. E esse é o estágio dele ser o quê? Desleal, ele está ofendido, como Absalão. Absalão ficou ofendido porque o seu irmão estrupou o quê? Ele estava no direito de cobrar o irmão? É Aminur o nome dele, né? Tô certo, pastor? É meu mestre aqui, ó, meu professor de teologia. Imagina eu erro, ele, ô filho, queima não, pô. Queimando. Não, temor, você é louco. Mestre. Aí o que ele fez? Ele ficou indignado. Porque ele sabia que lá em Levítico a lei, que quem cometesse incesto naquela época tinha que o quê? Morrer, era lei. E o que ele queria do pai dele? Cobrou, vai ter que matar porque está na lei. Cometeu incesto. E aí, pai? O que o pai fez? Pastor Paulo, que situação. Imagine. Se coloca no lugar por alguns segundos. Você tem um filho, o seu filho comete incesto e estrupa, mano, irmão. Aí o seu filho, e aí, pai? Tá errado, digam? E aí você, qual é o seu posicionamento como pai perante? Mas a lei está dizendo, mata. Eita. Aí Absalão se sentiu o quê? Ofendido. E aí o que aconteceu? Qual foi o outro estágio? A passividade. O que ele fez? Irmãos, Celhão, sabe aquele discípulo que está muito isolado, quieto? Comportamento de pessoa ofendida e essa pessoa está passiva. A pastora Iana, ela está tramando. Pastor Rairini falou um dia no discipulado e eu cravei isso, aprendi com ele. Tome cuidado com pessoas que não dão opinião. Sabe quando você está lá no discipulado lá? Aí você pergunta uma coisa, a pessoa não dá opinião. Mano, eu tenho medo de pessoas assim mesmo, é verdade. Porque você não sabe o que a pessoa está pensando. E quando você vai conversar com essa pessoa é mimizenta. Irmãos, não vamos cometer esses erros, por favor. Se você tem algo, chega no seu líder, mata o seu orgulho. Converse, seja homem, seja mulher. Mas não tem esse tipo de comportamento. Chame para conversar. Olhe no olho desse homem, ou dessa mulher, do seu líder, do seu pastor. Chore, fale, para que ele possa orar, profetizar na sua vida. Mas não pratique aquilo que Deus reprova. Quem é você? Quem somos nós?
Falamos de homossexualismo, mas não pagamos o nosso imposto. O que é isso? Isso eu estou dando exemplos assim. Queremos falar de algumas coisas, mas, irmãos, isso puro moralismo. Sabe qual é a minha pergunta para você hoje? Tem alguém está ofendido aqui? Você às vezes não tem peito para pum. Mas eu tenho uma notícia para te dar, irmãos. Se você entrar o ano ofendido, você vai ser mais um que saiu dessa igreja e que vai falar mal dela. Mas não por causa dela, a igreja não, mas sim você. Por causa de prática e comportamento, de princípio que você não aderiu na sua vida. Então por isso que eu construí, passei do meu horário dizendo, eu disse a raiz de todo o pecado, a raiz de todo o pecado é a idolatria. Quais são as ganâncias? Aonde está o seu coração? Porque é onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E isso te faz você ser desleal. Isso faz você ser uma pessoa infiel. E se você está ferido, chegou o momento de você se arrepender. E de você chegar, olhar nos olhos do seu líder. Hoje, não é amanhã, é hoje. Resolver esse boleto que já está no seu nome. Porque não está no nome do pastor Diogo. Está no seu nome. E hoje, perante o Senhor e o Espírito Santo que habita em você, nós precisamos resolver isso hoje. Hoje. Porque no próximo domingo, o irmão, que é o Celhão. Falei, putz. Vai continuar os estágios. Se eu não me engano, são 7. Eu falei só 3. Por isso que eu perguntei para você, você está ofendido? Às vezes, líder, você está ofendido por aquela pessoa que te abandonou. Eu sei porque eu passei por isso. Porque a pior coisa é você fazer algo por alguém e a pessoa não ter, é ingrata. É como eu disse para o pastor, a questão não é nem passar a bola, porque eu não tenho problema com isso. Porque eu não tenho medo de entrar na favela, não tenho medo de visitar. A questão é a ingratidão, isso machuca, cara. Esse homem me ajudou muito, pastor Diogo. Me exortou. Cara, não vai por esse caminho aí não, velho. Não foi, pastor? Cara, não vai não. Ele falou assim, eu nunca falei isso pra ninguém. Eu nunca fiz isso com ninguém. Tô falando, eu te amo, cara. Não vai nesse caminho não, pelo amor de Deus. Opa, bico. Não, eu falei, verdade. Tive um amigo. E eu não tô aqui me expondo, eu não tenho, sabe, eu não sou intocável, irmãos. Eu sou o que sou, pô. Preciso passar uma coisa que eu não sou. Eu sou original, mano. Um digo igual eu não existe, que usa uma prótese. Eu sou original, que tem 5 filhos, casado com a Paula. Sou original, irmãos. Original não se generaliza. Sou o único. Não tem outro. Sou esse, cara. Sou essa pessoa. Gostando ou não gostando. E a Bia vai me matar aqui, ó. Ela tá assim, ó. Mas eu queria que você viesse aqui pra frente.